Olá, preciosos irmãos, estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, por esta causa tão preciosa, a causa do Evangelho. Nós estamos vendo que as dores de parto estão cada vez mais próximas e cada vez mais fortes ao redor de todo o mundo. Somente no último mês, 50 vulcões em todo o globo terrestre entraram em erupção. Sábado, hoje pela manhã, às 6 da manhã, houve um terremoto de 7,2 no Japão. Veja, nessa semana, 16 terremotos sacudiram o México. Na falha de San Andreas, somente num dia, houve 6 tremores. Ao redor do mundo, estamos vendo as dores de parto, toda a natureza está gemendo. Estamos em meio a uma grande pandemia que não há perspectiva de terminar tão cedo. O Brasil, o país que no momento está tendo o maior número de mortes e de contaminações diariamente. Um país que está terrivelmente debaixo de um julgamento. A mão de Deus tem pesado sobre esta terra, porque a palavra tem sido rejeitada. Toda vez que Deus envia uma mensagem, essa mensagem é uma mensagem de misericórdia. Mas quando o povo rejeita a mensagem, Deus entrega aquele povo a um sentimento perverso. Deus os entrega aos seus próprios desejos. E veja, e Deus deixa cair uma praga temporária. Nós sabemos que há escândalos na sociedade. São os dias de Sodoma, os dias de Gomorra. Veja, mesmo que nós colocássemos um homem justo, como Ló, por exemplo, ou como Abraão, ou como qualquer um dos profetas, em cada cidade do planeta, veja, não é mais possível de alcançar a redenção. É um tempo de almas em prisão, é um tempo de grande apostasia. Porém, a Igreja do Deus vivo está recebendo o poder vivificador do Espírito Santo, através desse grande reavivamento prometido na Bíblia, através do ensinador de justiça, Joel capítulo 2. Veja, e Deus derramaria do seu Espírito, a plenitude do Espírito, para trazer à igreja a condição de fé para o rapto. Temos um exemplo em Maria. Veja, a palavra estava em Maria e o Espírito Santo se moveu sobre ela e trouxe o filho da promessa. Temos um outro grande exemplo na Bíblia, Abraão. Veja, Deus mesmo apareceu em carne humana para Abraão, momentos antes do filho prometido chegar. Veja, esse é um grande sinal para a igreja. Não há mais profetas, não há mais mensageiros para a igreja. O último foi o anjo, veja, Deus mesmo em carne humana, que de costas para a tenda, ele discerniu os pensamentos que estavam no coração de Sara. Esse foi o último sinal. Não há mais sinais, não há mais profetas, não há mais mensageiros. São apenas 7 eras, 7 estrelas, 7 lâmpadas, 7 olhos, 7 pontas. A cabeça é Cristo, a cabeça é a pedra de coroa. Não mais o ministério de um homem só, não mais um sistema criado ao redor de um homem. Veja, tem se levantado falsos profetas ao redor do mundo, a despeito do que disse o profeta, falsos ungidos, veja, para confirmar a palavra, que logo após a vinda de Moisés, se levantaram Datã, Coré e Abirão, dizendo que Moisés não era o único servo de Deus, eles também eram. Mas a bem da verdade, Datã, Coré e Abirão não tinham mensagens, eles tinham que se valer daquilo que Deus revelou a Moisés. Assim, esses falsos profetas, eles podem apresentar sinais, mas eles não têm mensagem. Eles têm que se valer da mensagem do anjo de Apocalipse 10:7. Porque, de acordo com a profecia, veja, a grande pirâmide, levantada durante 7 eras, houve 7 mensageiros, como há 7 selos, como há 7 lâmpadas, na 7ª vigília. Veja, a exemplo de Enoque, o 7º depois de Adão. Fora disso, são falsos profetas, falsos ungidos, que enganariam, se possível, até mesmo os eleitos. Porque a pedra de coroa é Cristo, e essa pedra de coroa, veja, foi manifestada no tempo do fim, através do ministério do Filho do Homem, Deus mesmo, o profeta encarnado. Veja, o último sinal, antes de nossa reunião com Jesus Cristo. O apóstolo São João, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 1, a partir do verso 6, ele traz a seguinte profecia. Pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa,
e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo. Então, referindo-se aos gentios, o grande mistério de Deus mesmo em carne humana. Veja, Paulo fala isso aos Colossenses no capítulo 2, o mistério que estava oculto por todas as gerações e por todos os séculos, e agora foi revelado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer qual é a riqueza da glória desse mistério. Cristo entre os gentios. Ele não falou Jesus entre os gentios, ele disse Cristo. E Cristo é a pedra principal. Cristo é Jesus em outra forma. Cristo é o Espírito Santo. Veja, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo, povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, Colossenses capítulo 1, verso 26, perdoe-me. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Veja, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é a grande pedra cortada sem mãos que Daniel viu no capítulo 2, quando aquela estátua foi levantada, de Nabucodonosor até os pés. Veja, Nabucodonosor, Babilônia, logo após Medos e Persas, logo após a Grécia, e por fim duas pernas, Roma, que se dividiu em duas partes, e nos pés barro e ferro misturado. E no tempo dos pés de barro e ferro, uma pedra cortada da montanha, uma pedra sem mãos, foi cortada e bateu no pé da estátua. Veja, e desfez todos os reinos dos gentios. E é o que nós estamos vendo nesta hora, que tudo está se desintegrando. Toda a economia está se desintegrando, toda a política está se desintegrando, toda a moral está se desintegrando, as famílias se desintegraram, tudo está caindo aos pedaços. E uma grande dor de parto por toda a terra, de acordo com Romanos 8. Terremotos, vulcões, tsunamis, pragas. Veja, dor de parto na igreja, escândalos por toda parte. Mas veja, esse é o tempo de que o Filho prometido, Jesus Cristo, veja como ele foi formado em Maria, está sendo formado na verdadeira igreja. Foi um anjo que levou a palavra a Maria, mas a palavra do anjo era a palavra de Deus para ser manifestada na Virgem. Veja, a exemplo agora, foi um anjo que veio a nós, o anjo de Malaquias 4. A palavra do anjo é a palavra de Deus para se manifestar, para trazer o Filho da promessa, de acordo com Apocalipse capítulo 12. Então esta pedra cortada sem mãos, o profeta mostra isso na mensagem às 70 semanas de Daniel, terceira parte, a partir do parágrafo 122. Quando a estátua chegou nos pés de barro e ferro, ele interpreta isso no parágrafo 122, ou 121, 122. Veja, agora, o que sucedeu? A cabeça de ouro foi Nabucodonosor, o qual ele interpretou. Disse, outro rei virá inferior a ti, que foi Dario, o Medo, persa, tomando o reino gentil. O que veio depois dos Medo-persas, Alexandre o Grande, e assim sucessivamente. Os gregos tomaram o reino. Veja, quem o tomou depois dos gregos? Os romanos. E quem tem governado ao mundo gentil até agora? Roma. Agora, isso foi ferro. Notem então, Roma existe até o final, porque chegou até os dedos, e ele viu lodo, barro, isso é do que somos feitos, e ferro, a fortaleza de Roma, entrou a cada uma dessas nações, e Roma tem a força de cada nação sob o céu. Veja, isso não é a China, é Roma. Então, quando o Momano estava sobre a terra, veja, o Espírito Santo chamou-lhe a atenção para uma profecia que estava se cumprindo em seus dias. Vamos lembrar, a pedra cortada sem mãos bateu nos pés de ferro e barro. Misteriosamente, nos dias do profeta, os dois líderes mundiais, veja, do Ocidente e do Oriente,
Veja, os dois pés, porque Roma está infiltrada, tanto dentro do comunismo como no mundo liberal, tanto entre o mundo democrata, onde há democracia, quanto ao mundo comunista, tanto na China, na Rússia, por toda parte. Não importa quem prevaleça, ela prevalecerá, porque ela se misturou no meio de todas as nações. E nos dias do profeta, haviam dois líderes, o líder americano e o líder da Rússia. O líder americano, Eisenhower, da Rússia, Khrushchev. Eisenhower, ferro, Khrushchev, barro. Veja, a estátua tinha chegado nos dias do profeta, nos pés de barro com ferro e barro. Um dedão, a Rússia, o outro dedão, Estados Unidos. Veja, e houve uma reunião nas Nações Unidas. 5 nações do Oriente e 5 nações do Ocidente. O líder do Ocidente era Eisenhower, do Oriente era Khrushchev. Veja, Khrushchev toma o sapato e bate sobre a tribuna. E quando ele fez aquilo, veja, aquilo chamou a atenção do profeta para mostrar que a estátua tinha chegado nos pés de barro e ferro. E ali estava sobre a terra a pedra cortada sem mãos. Cristo agora, através do seu profeta, golpeando tanto o poder católico quanto o poder protestante, golpeando a besta da terra e a besta do mar, e apontando o tempo da Escritura. Isso está no parágrafo 126 e 127. Ele fala, agora, cortada da montanha, deve haver sido uma montanha de pedra, foi cortada da montanha de pedra. Veja, notem, Cristo também, expulso de sua própria igreja, o Filho do Homem, cortado de todo o companheirismo. Cristo, a pedra cortada, rejeitada, porém, ali estava a pedra de coroa agora, Cristo. Então, no parágrafo 136 e 137, rapidamente ele diz assim, agora, o ministério de Lutero, até o final de Pentecostes, essa pequena minoria aqui em cima, e essa é a razão pela qual a luz quase se desvanece nesta era ali. Veja, lá naquele gráfico das 7 eras. Veja, essa é a era pentecostal. Veja, não as denominações pentecostais, porque eles têm feito exatamente como Laodiceia. Veja, eles são Laodiceia. Eles fizeram como os nicolaítas, organizados, porém a verdadeira igreja mundial. Veja, se tem formado a tal grau que tem vindo um ministério entre eles, exatamente igual ao ministério de Jesus Cristo. A pedra cortada sem mãos, Cristo. Veja, a pedra angular, a pedra que foi rejeitada. Agora, que tem, eles têm a coisa em condição. Agora, que é o próximo? Esta pedra rejeitada para a pirâmide, cortada da montanha, sem o quê? Sem mãos. Deus a enviou. Quando fala sem mãos, não foi um homem que enviou, não é uma coisa denominacional. Veja, é sobrenatural. É Deus enviando o seu profeta. Ou vem o rejeitado, o Filho do Homem. Veja, São Lucas 17. A pedra rejeitada é a cabeça da pedra de coroa. E o mesmo que eles têm rejeitado através desta era gentia é Cristo. E Cristo não foi cortado e posto aqui por um vigário, ou Filho de Deus, ou algum grande dignatário da igreja. Ele é o Espírito Santo. E a coroa da pirâmide será Cristo vindo. Agora, porque eles estão em forma, vem onde tem o eu isto formado aqui em forma de uma pirâmide. Veja, as 7 eras da igreja, estatura de um varão perfeito, o levantamento dos santos faz a marcha para a glória, de Paulo ao mensageiro da última era. O entende agora? Cristo, a pedra de coroa. Por isso, após o mensageiro de Apocalipse 10:7, não há mais profetas, não há mais mensageiros. Veja, a pedra de coroa, a pedra rejeitada, o olho que tudo vê, na nota de $1, vindo exatamente como dizia a Bíblia. E Daniel disse que ele observou a esta era gentia até que a pedra veio da montanha e foi cortada sem mãos. Eles nunca haviam posto a pedra angular sobre a pirâmide. Não foi cortada por mão de homem, é a mão de Deus que cortou a pedra. Ou vem? E que fez, golpeou a imagem justamente nos pés e fez pedaços, a fez pó. Aleluia. Que sucedeu nesse tempo? A vinda dessa pedra, subiu a igreja à glória no rapto, porque terminou a dispensação gentia. Deus terminou a vinda dessa pedra. E essa pedra é o ministério do Filho do Homem, Cristo mesmo, Deus, veja, revelado através do seu corpo que é a igreja, manifestado ao seu povo. Ouvi, mas agora vejo. Irmão, que Deus te abençoe. Se contribuiu, envie essa mensagem a alguém que você ama e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.